pro Globo. Vamos acompanhar o que disse o atacante Júnior Viçosa. Esse era o que disse o André. SBT. Vamos acompanhar o que disse o atacante Júnior Viçosa sobre esse jogo de amanhã diante do Internacional. Viçosa, centroavante que está machucado, mas fala ao microfone, campeoníssimo da seleção NN. Eu fiz um procedimento aí, um tratamento, né, específico para tentar voltar um pouco antes. Ontem eu já fiz um trabalho, né, com um grupo ali, me senti bem. Hoje vou fazer mais um trabalho ali para ver se consigo passar nesse teste, né, para ir pro jogo. Mas tô confiante, tô bem, né, e no jogo nessa grandeza aí, todos os jogadores querem participar e eu tô ansioso aí que possa dar certo. Eu joguei 3 Grenais, né, quando eu tava lá, eu tive a felicidade de fazer 3 gols na época, um dos maiores clássicos do Brasil, clássico que marca muito, principalmente lá no Sul, faz muito tempo já, mas até hoje as pessoas lembram. E se puder jogar esse jogo aí, um jogo importante, se puder ir pro banco e ajudar meus companheiros se precisar ali no segundo tempo, eu vou ficar feliz, vou dar meu melhor para tentar ajudar o Asa. Certeza, né? Na minha carreira assim, eu sempre fui um cara privilegiado, né? Meu primeiro gol como profissional foi num clássico contra o CRB e depois na minha carreira assim, eu sempre fiz gols em clássico em Goiânia, sempre fiz gol. E lá tive a felicidade também de marcar esses 3 gols assim que foi muito importante, né? Na verdade, na minha trajetória, fiquei marcado até hoje como homem grenal, né? Em fazer gol nesses clássicos e pela dificuldade que eu era um garoto ainda jovem e naquela época lá entrei, não senti o peso do jogo e pude ser decisivo. A gente conversa bastante, né? Tem o Feijão, né? O Cris Lucas também é gaúcho, né? Então a gente conversa bastante assim, sobre essa rivalidade. O Feijão falou que até tava olhando esse jogo lá, quando eu fiz os gols. Mas é brincadeira saudável, né? Hoje a gente somos companheiros aqui, né? Somos praticamente uma família, né? O Feijão é um cara que eu respeito muito e considero, né? Por estar jogando junto já há 3 anos praticamente. Hoje estamos juntos aí para ajudar o Asa. Com certeza, né? Sempre tem algo a mais, né? Quando você joga com a equipe que você conhece. Alguns torcedores gremistas aí mandam mensagem pedindo para que a gente possa eliminar o Inter. É nosso objetivo também. Então vamos focado. Independente aí quem começa o jogo ou não, a gente tá bem preparado aí para em busca aí dessa vitória que vai ficar marcado na história do Asa. Eu até estava conversando, né, ontem com meus companheiros, eu acho que a gente tem que tirar de parâmetro o jogo com o CSA, né? A gente fez um bom jogo, assim, taticamente, todo mundo marcando e quando teve a bola a gente jogou, a gente não teve medo de jogar, conseguiu fazer um bom jogo, conseguimos fazer 2 gols naquele jogo, então acho que a gente tem que entrar no foco e a determinação daquele jogo. Eu até ontem estava conversando com o meu, eu falei, gente, se a gente fizer um jogo parecido com aquele, a gente tem grande chance de buscar essa classificação aí. Se a gente jogar compacto, marcando forte e quando tiver a bola a gente sair para jogar, eu acho que a gente tem chance de classificar. Esperando que eles possam voltar, né, que no ano passado contra o Goiás, a gente também vinha num momento assim não tão bom, né, vinha oscilando muito e a torcida veio, nos ajudou, a gente fez um bom jogo, né, ano passado contra o Goiás, jogou de igual por igual, felizmente tem essa... No campeonato tem essa regra aí que o time visitante vem com a vantagem do empate, que é meio complicado, né? Mas com o apoio da nossa torcida, a gente sabe a força que eles têm aí quando eles querem apoiar mesmo, faz a diferença. Só convidar eles que possam vir para nos ajudar no jogo, que nos apoie, se tiver que cobrar, que cobre depois. Viçosa, cerca de 13 dias entrega o departamento médico. Você fisicamente e taticamente, como você se encontra? Fisicamente eu fiz poucos trabalhos, né, até agora, né, só que ontem eu fiz ali, consegui movimentar um pouco, não senti tanto, então eu tô bem ansioso mesmo, para falar a verdade, né, porque eu quero participar muito desse jogo, pela grandeza do jogo, né, ano passado eu já não participei contra o Goiás, fiquei um pouco triste, agora esse ano num lance infeliz lá no pênalti eu machuquei, mas eu tô bem esperançoso aí que possa dar certo e eu posso dar para ajudar. E foi uma final bem disputada, né, por ser um clássico. Infelizmente a gente perdeu aquela final, né, pro Inter, a gente perdeu nos pênaltis jogando em casa. Mas como eu falei, para mim foi marcante pelos gols, né, os gols que
que mudaram muito assim minha vida, a visibilidade e tudo, aumentou muito depois dali. Então foi marcante para mim, né? E quase todos os lugares que eu passei, tenho a felicidade de chegar em finais. Umas você ganha, outras você perde, que é normal, né? Nem sempre vai ganhar. Mas o foco total é agora no Asa, esse jogo aí, pra gente passar de fase. É um jogo grande, é um jogo que financeiramente é importante pro clube, né? Então a gente tá focado e forte. Depois do jogo contra o CSA, o Asa começou a oscilar um pouco, né? Uma irregularidade muito grande. Vocês têm conversado sobre isso, tendo em vista que o Asa precisa ser cirúrgico amanhã? A gente conversa bastante, que depois também o professor vem mesclando um pouco o time, né? Porque são duas competições, a Copa Alagoas, o Alagoano. A gente também teve no começo lá a pré-Copa do Nordeste. Mas a gente está ciente, a gente tem que melhorar, tem que ter um padrão de jogo aí, como o professor vem trabalhando aí com 3 zagueiros, né? Para que a gente venha trabalhar forte. E com a bola, como eu falo, a gente tem que jogar, não pode se omitir, principalmente nesses jogos grandes, né? Às vezes as pessoas falam, é o Inter, mas os caras jogam e deixam jogar, velho. A gente fizer um jogo equilibrado e forte, a gente tem plenas condições de sair classificado. Eu aprendi muito com ele a ser um 9, né, na verdade, porque antes eu saía muito da área, tudo, né, por ser um jogador leve. Ele falava, poxa, a gente contratou você como 9, você tem que começar a acostumar a jogar mais centralizado, né? Porque você é um definidor, tem que estar sempre ali perto do gol. Coisa também que ele me ajudou muito na época era a questão de impedimento. Eu ficava muito impedido por não ter tido uma base, né? Assim, no começo da minha carreira. Eu comecei no Igaci, até o professor Walter lá, que era o treinador dos juniores, me ajudou um pouco, mas eu não tive um trabalho específico, assim, tudo, e eu sentia muito isso, né? Mas ele é um cara brincalhão, assim, era um paizão, né, na verdade, e ele falava muito pra gente que jogava do meio pra frente, que do meio pra frente a gente tinha liberdade, né, pra ser ousado e pra ser feliz dentro de campo e se divertir, mas com responsabilidade. Bom, tá aí o Júnior Viçosa, e nessa reta final da entrevista aí ele fala sobre o Renato Gaúcho. E quando eu falo sobre a irregularidade do time, ele diz que também o time vem sendo mesclado, alguns jogos não tem uma sequência, e tudo isso influencia, né? Foi o que disse o Júnior Viçosa. Muito bem. Vanderlei Araújo comentando em cima do que o Júnior Viçosa, lógico, ele tá muito, mas muito ansioso e quer jogar, lógico, com certeza. Um jogo desse, todo jogador quer jogar, né, Canhão? Mas a fala dele, essa entrevista coletiva foi realizada hoje, né, Cardeal? Hoje à tarde. Pois é, ele disse o seguinte, que não sentiu tanto assim. Fiz uma movimentação ali, não senti tanto assim. Não, se não sentiu tanto assim, é porque tá sentindo. Ô, Canhão, e depois do treino, essa entrevista foi hoje por volta de 15h30. Em meio ao treino, ele não consegue finalizar. Ele deixa o treino com uma indisposição. Pois é. Ele tá mancando. Ele se movimentei ali e não senti tanto assim. Ele tá mancando. Então, é só observar, né? Se você não sentiu tanto assim, é porque você tá sentindo. E aí uma coisa é ele querer estar em campo. Mas no decorrer da partida, no segundo tempo, vai meio que para um tudo ou nada, no sacrifício para poder entrar, enfrentar o Internacional. O que o Júnior não pode agora é ser impulsionado pela história que ele teve. E com esse bom momento na carreira dele, quando ele fez esses gols com a camisa do Grêmio, para querer entrar numa rivalidade. E para a história dele nesse momento é muito mais importante pensar no Asa do que até mesmo pensar no que ele pode fazer dentro de campo. Para isso não ficar com a ideia de que existe um pouco de egoísmo do jogador. Eu entendo que ele quer ajudar, mas a fala dele é uma fala que deixa para mim a certeza, não é dúvida não, é a certeza de que o jogador não está 100%. Se ele está sentindo, ele não está 100%. Não estou sentindo tanto. Outra coisa que ele trouxe na fala que nós precisamos debater aqui também. Quando ele diz, mas é porque o treinador também vem fazendo mudanças na equipe. Quando o Cardeal provocou a questão da equipe que oscilou bastante depois da vitória sobre o CSA. Ele concorda, não concorda com essa situação? Porque ele, querendo ou não, é uma das lideranças do grupo. E um terceiro ponto. Ele citou 3 zagueiros. Eu não quero acreditar que isso seja um blefe, porque todos os senhores estavam hoje lá no treinamento, né?
Principalmente você, Cardel. O Asa vai jogar com 2 zagueiros. O Rodrigo Fonseca vai dizer assim: eu vou jogar isso pra imprensa, mas amanhã apareço com 3 zagueiros. Porque ele falou aí. Se aparecer com 3 zagueiros, é incoerência, de acordo com o que ele treinou hoje. Ele falou aí, o Júnior Viçosa, 3 zagueiros. Então, ou seja, eu não quero acreditar que isso é um blefe para tentar confundir, esperando que o Internacional, por exemplo, vai engolir uma corda como essa e o Asa venha levar uma vantagem em cima de um time como o Internacional ou trazer um modelo de jogo diferente daquilo que se espera. Pode levar uma vantagem sim, porque isso é um princípio do futebol. Mas eu estou me prendendo às colocações que o Júnior Viçosa deu e toda essa euforia que se fala de história, de contribuição na carreira dele do Renato Gaúcho, do que ele viveu com a camisa do Grêmio, na época que enfrentava o Internacional. Tudo isso é muito legal, individualmente para o jogador. Mas para a instituição Asa, isso não vai servir para muita coisa, não. A única coisa que nós poderíamos dizer que isso poderia servir é se ele tivesse 100%, mas na fala dele ele não mostrou que está 100%, essa motivação que ele poderia tirar em cima dessa questão. Então pontuei essas 3 falas aqui, esses 3 momentos da entrevista coletiva do Júnior Viçosa, para expor para os senhores que existe sim, de fato, de minha parte, uma preocupação sim, com essas 3 observações. Primeiro, 3 zagueiros, depois a situação que ele coloca que não está sentindo tanto, que é uma situação que para mim fica realmente muito evidente que o jogador não reúne 100% das condições, e esse desejo de jogar. É importante isso. Desejar jogar é muito importante. Mas entre você querer e você ter condições de jogar, o caminho é muito longo, meu amigo. A distância é muito grande em relação a isso. Para mim, o planejamento do Asa para o jogo de amanhã tem que ser claro. É colocar Júnior Viçosa, se ele tiver possibilidades clínicas de atuar, dependendo das circunstâncias do jogo, depois dos 15 minutos do segundo tempo, e olhe lá, para não correr o risco de, no momento quente do jogo, o Asa não ser prejudicado, de repente com 5 substituições realizadas, e aí o Júnior Viçosa se machuca e o Asa tem que terminar o jogo com 1 atleta a menos ou 2 atletas a menos, dependendo do desenho do jogo, por não poder mais promover substituições. Isso é bom até pro próprio jogador, né, André? O núcleo da informação é o seguinte: o gramado, há uma preparação aí pra melhorá-lo. O gramado do Coraci, pelo menos que a gente vê, aparentemente tá legal, né? O gramado tá tranquilo. Se a gente comparar os últimos anos, tá muito melhor. Sobre o Júnior Viçosa, essa situação do Júnior deixa, pelo menos pra mim, que o torcedor, que algumas pessoas dentro do clube trazem um imaginário do Júnior de 2010. Do Júnior que fez 3 gols no Grenal, que fez gol contra o Inter. A gente viu na própria fala dele que ele não tá sentindo nem tanto, como o Vidalan disse. Quando você não tá sentindo tanto, é porque você tá sentindo dor. O Pirulito colocou as imagens do Júnior no treino, ele tá puxando a perna. Ele não tá 100%, ele não estava 100% antes dessa lesão. Então, colocar o Júnior numa situação dessa, num jogo pesado como é contra o Internacional, de uma intensidade lá em cima, do que vale esse jogo, colocar com muito tempo para jogar, para mim será equívoco e uma incoerência através de um planejamento. Como o Viderlan disse, olhe lá de 15 a 10 minutos, olhe lá. Porque no jogo como esse você tem que estar com todo mundo 100%. Por exemplo, o Anderson Feijão. No calor do jogo no final, né? Falando do Anderson Feijão, por exemplo, que volta, já treinou mais que o Júnior. O Anderson também tem uma qualidade diferente, é o armador, o articulador. Para mim pode entrar mais tempo que o Júnior no segundo tempo pela bola parada, pelo artifício do chute de média e longa distância, que como o Mansur trouxe pra gente, uma das dificuldades do Inter é justamente a bola defensiva, a bola alta defensiva, ou seja, é diferente colocar o Anderson Feijão e colocar o Júnior. Com todo o respeito que eu tenho ao Júnior, sou um cara que admira a história dele, inclusive tive a oportunidade de jogar com o Júnior quando ele chegou no Asa. Antes de ir para o profissional, passou pela base, pouco tempo, mas passou. Mas hoje tem que entender e principalmente ele tem que se conhecer, de não querer jogar a todo custo e estourar de vez e não poder jogar normalmente mais. Ele tem que ter uma consciência também. É óbvio que todo jogador quer jogar um jogo grande, quer estar jogando contra o Inter numa Copa do Brasil que tem uma visibilidade enorme.
mas ele também tem que ter um autocuidado. Não adianta jogar, estourar e aí perder a temporada, porque o Asa vai precisar do Júnior na Série D. Não adianta fazer igual ano passado, que não teve. E aí, como ele traz também algumas situações de tática de 3 zagueiros, eu acredito que não vai com 3. Como o Cardial trouxe a informação, eu busquei também informação, vai com 2. E aí, falando taticamente rápido sobre esse jogo, o que muito me preocupa é a falta da figura de jogador com maior poder de marcação no meio de campo. Porque vai ter o Colina, vai ter o Aleph, vai ter o Wesley, vai ter o Didira e vai ter o Kellyton. Quem é que marca? A característica. O Colina não é esse jogador, o Aleph não é esse jogador. O Inter, ele joga com o Alan Patrick centralizado com poder de flutuação para cair de um lado ao outro. O Maurício, que joga do lado direito, mas é esquerdo, tem também essa facilidade de fazer o jogo apoiado. E tem o Wanderson na ponta correndo para lá e para cá. Além do Bruno Henrique, que pisa na área a todo momento. É um time que joga com muita aproximação. Então tem que ter, pelo menos em meu ponto de vista, uma figura de um cara que marque mais. Eu acho, André, não cortando sua linha de raciocínio, já interrompendo, e esse cara, para ser o cara que vai marcar mais, não porque o cara não tá jogando, não tá. Eu tiraria o Colina e colocaria o Zé Wilson. Pela característica. Você tem um volante mais pegador, o cara que marca mais. Eu acho que era jogo pro Zé Wilson. O Aleph tá 100%, Cardial? Tá 100%, né? E aí, nessa figura, até para finalizar, a gente tem que entender também, eu também concordo que tinha que ter, por exemplo, um jogador como o Zé Wilson, mas o Zé Wilson fora de um treino, isso falando de um coletivo, antes de um jogo contra o Inter... Você pode ver nas imagens lá, Pirulito, repete que ele não tá. É algo a se pensar e imaginar o que está acontecendo. Pode ser uma opção do Rodrigo Fonseca, pode ter acontecido algo. Se ele não está treinando entre os 22 de um coletivo, ele virou terceira opção. Porque no time de baixo tem 2. Agora, resta saber o porquê que ele virou terceira opção. Né? Justamente. Então, para esse jogo contra o Inter, não tendo essa figura, o time vai ter que estar muito compacto, muito fechadinho, conectado com as linhas e setores. Porque a circulação dos homens de meio do Internacional é de muita dinâmica e de muita intensidade. É muita gente pisando na área. O que muda é a característica do Alário, diferente do Valência. Mas para mim eu colocaria a figura de um cara mais defensivo. No entanto, aí é com o Rodrigo Fonseca para esse jogo de amanhã.